Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio da Academia de Mães. Eu sou Ângela Carmo, psicoterapeuta, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e que para mim, em especial, tem um valor muito grande. Vamos lá acompanhar e aí você vai entender o porquê. Nós estamos trabalhando as dimensões humanas, especialmente na maternidade. Então falamos já um pouquinho sobre a dimensão emocional, mental, e hoje nós iniciaremos a dimensão física, a dimensão corpórea. E eu quero iniciar a nossa conversa com uma frase: a alma não vai aonde o corpo não dá conta de chegar. A identidade humana, ela só se completa na medida em que a alma habita um corpo. E aí é que a gente precisa tomar posse da importância que é cuidar deste corpo, para que realmente a alma, o nosso fazer aqui nessa terra, possa se concretizar. Precisamos, isso aqui é um instrumento, é a ferramenta, é a forma que nos leva. Eu gosto de fazer uma comparação simples, com um carro. Então o carro, ele é um instrumento para nos levar a determinado destino. Para que aquele destino ele seja alcançado, este carro que vai nos levar, ele tem que estar em boas condições. Ele precisa receber o combustível adequado, serem feitas revisões, trocar óleo, calibrar pneus, não é? E aí, geralmente, muitos de nós, costumamos cuidar mais dos carros do que desta máquina aqui. Nós também somos uma máquina, mas uma máquina perfeita, cujo criador é o criador de todas as coisas. E quando nos fez, ele disse: nossa, isso é muito bom. Não é apenas bom, é muito bom. Nós somos imagem e semelhança, não somos qualquer coisa. Então, a nossa humanidade, ela precisa estar inteira, que é com a nossa mente, as nossas emoções, o nosso corpo e o nosso espírito. Daí, a razão de nós querermos abordar de forma mais específica sobre essa dimensão do corpo. A ideia aqui é que a gente saia um pouco do raso, do senso comum, de frases prontas, de alta performance, de corpo desejado, atlético, musculoso. Não, nós estamos aqui para tratar de uma maneira realista dentro dessa nossa missão como mães. E a gente sabe que enfrentamos muitos desafios específicos para cuidar desta dimensão de maneira adequada, porque a nossa tendência é nos deixarmos de lado para dar conta de tudo que está externo a nós, né? Especialmente aos nossos filhos, aos cuidados ali da casa, do trabalho. Tantas são as nossas demandas que quando a gente vai se dar conta, nós ficamos de lado. E aí, tendo em vista esta realidade, a gente tem que, mais do que qualquer outra pessoa, precisamos buscar uma motivação maior para que a gente consiga verdadeiramente se mover, para que a gente verdadeiramente consiga fazer aquilo que precisa ser feito para manutenção desta máquina aqui. Eu quero partilhar com vocês a minha experiência pessoal. Quando criança, meu pai, eu sempre tive o exemplo do meu pai como uma referência mesmo de autocuidado, assim, de autorresponsabilidade com o corpo. Então a alimentação dele sempre foi muito boa, de comida saudável, comida de verdade, né, que a gente gosta de dizer. E ele sempre incentivou demais isso. E atividade física. Então a gente sempre viu, né, eu e minha irmã, nós sempre vimos nosso pai fazendo um exercício físico, corrida. Ele levava a gente, eu aderia demais, eu gostava disso, né?
Bom, e aí anos se passaram, a sementinha ficou plantada, mas o livre arbítrio, né, e a vida, as circunstâncias, eu fui me distanciando um pouco, né, dessas boas práticas, e só que especialmente em um momento da minha vida, eu lembrei de cultivar esta sementinha que já estava lá. Quando eu comecei a tentar engravidar, né, eu me deparei com um diagnóstico de infertilidade sem causa aparente. O que se cogitava era que os meus óvulos tinham baixa qualidade. E eu, diante disso, bom, o que eu posso fazer para reverter isso, né? Para possibilitar a gravidez. E aí, muitas das coisas que eu vi estavam relacionadas à mudança de hábito. Então, atividade física mais constante, né? Com desinflamação do corpo. Então, uma alimentação que pudesse favorecer esse processo, diminuição de produtos químicos, tanto no meu corpo quanto no uso de produtos da casa. Falei, bom, é isso que me cabe? É essa parte que me cabe? Então, eu vou fazer. Afinal, prejuízo eu não vou ter, muito pelo contrário. Provavelmente eu terei benefícios a partir disso. Bom, e o tal do mindset, que o pessoal gosta de falar, né? E eu fiz essa mudança, né? Mudei a rota, com verdade. Essa foi a minha motivação, porque existia um desejo genuíno no meu coração. Então, atividade física constante e dentro da realidade, né? Não podia ficar 2 horas numa academia, ficava o tempo que me era possível, mas uma constância. E a alimentação. Um dos pontos que eu gostaria aqui já de colocar para vocês, olhem os rótulos. Às vezes, né, fica muito difícil que a gente adquira ou consuma somente comida de verdade, aquilo que se descasca, né, aquilo que se lava somente e come, mas a gente pode optar por coisas, por alimentos que contenham menos químicas possíveis. Isso é hábito de você ter um tempinho, uma disposição a mais para olhar, fazer um comparativo. Olha, dos ingredientes, caramba, esse aqui tem bem menos. Poxa, vou optar por esse. Isso é um ótimo hábito, muito possível, né? E é sempre fazendo, buscando conscientemente, intencionalmente fazer boas escolhas, né? Então, entre uma bolacha que eu vou desempacotar, né, e um ovo cozido, se eu me programar minimamente, deixa ovos cozidos na geladeira. É muito prático de você ir ali numa fome, nessa dinâmica, né, de especialmente mãe com filho pequeno, com bebê, né, fica muito mais desafiador, mulheres que têm mais filhos, que trabalham fora, né, enfim, a gente sabe. Mas esses pequenos hábitos, né, então deixar frango cozido, peito de frango desfiado, ali você faz um patezinho com menos coisas possíveis, mas que deixa ali um saborzinho que você gosta e para que na hora da fome você não precise desembalar, né? Coisas que você vai observar aí na sua rotina que sejam possíveis, mas o mais importante disso é que você encontre uma motivação verdadeira, né? O porquê, o que está dentro da sua vida hoje, da sua realidade, que precisa ser alterado a partir da sua dimensão física. Gente, um outro ponto, né, que eu gostaria que vocês pudessem olhar. Às vezes, a gente está ali, ó, no limite, estamos exaustas, estamos irritadas, estamos verdadeiramente cansadas, com dor de cabeça, mal-estar, muitas vezes. Tem um estudo recente do Canadá que trouxe números seguros, consistentes, inclusive de questões emocionais que são, na verdade, faltas
que o nosso corpo está tendo e que está refletindo tanto no corpo físico, como esse cansaço, essa dor de cabeça, quanto no emocional, com sintomas depressivos, de ansiedade. E que precisa, na verdade, olhar como que estão os índices do nosso sangue. Às vezes, gente, é ausência de vitamina D, é ausência de vitamina B12, magnésio. Essas coisas que podem ser avaliadas, podem ser suplementadas e encontrarem uma estabilização para diminuir todos esses sintomas que a gente sente. Então, fazer além de uma atividade física possível, e aí na rotina de uma mãe, e aí depois que eu me tornei mãe, a 1 hora de academia, especialmente quando a Gabi era novinha, bebê, impossível. Mas 20 minutos eram possíveis. Inclusive, eu não sei se algumas de vocês, e aí fazendo um merchandise aqui, mas de coisas que foram boas, positivas, que fizeram bem. Eu acho que a gente precisa, sim, falar e divulgar um programa chamado Mamãe Sarada, que realmente um acompanhamento de aulas curtas de 15 a 20 minutos para uma mulher que está ali recém-parida, né? E para ela ir voltando a um dinamismo, para esse corpo voltar ao movimento. Gente, o corpo humano não foi feito para ficar parado. Um corpo humano que fica parado, ele adoece. E às vezes a gente se equivoca ao achar que, mas eu ando para lá e para cá, eu subo dessa escada, isso basta. Não, porque é importante que a gente ative as diversas musculaturas que tem no nosso corpo. Por isso que a tal da musculação, que a gente foge tanto, ela é tão necessária. Então, precisa ter um olhar, a gente precisa olhar para isso e enfrentar, encarar como uma fisioterapia. Não eu não gosto particularmente do ambiente de academia, mas eu encaro aquilo como, olha, eu tô vindo aqui para fazer a minha sessão de fisioterapia, para que eu dê conta, sem dores, sem ter que ficar me rendendo a remédios, né? Para eu dar conta da vida, de carregar minha filha, de pegar pesos necessários ali em casa, enfim, para fazer as coisas que eu gosto, que eu preciso fazer. Então, voltando para a história da Mamãe Sarada, eram 20 minutos, 15, 20 minutos, que você movimenta de maneira intencional, de maneira assertiva o seu corpo, e aí você vai voltando um condicionamento. É dentro do que é possível, dentro da sua realidade. Mas não se deixe de lado, porque a gente precisa se cuidar para podermos cuidar. Às vezes a sociedade quer colocar beleza aonde não tem, de valorar uma mãe exausta, que está ali totalmente para fora, né? Muitas vezes a criança super organizada, super bonitinha, a mãe acabada, destruída. Não, essa é a boa mãe. Isso é uma desordem. Primeiro coloque a máscara em você e depois em quem precisa de você. Essa uma lei que precisamos seguir em tudo, inclusive, principalmente nisso. Quando existe uma exaustão física mesmo, uma limitação física, a gente não consegue ser uma boa mãe. E eu vou relembrar um exemplo que eu dei aqui no episódio anterior, em que eu falei que uma mãe partilhou que precisava ter uma conversa importante com a sua filha. A conversa estava fluindo, só que ela estava tão cansada, com tanto sono, por conta de uma rotina muito exaustiva, que ela simplesmente dormiu. Então, é claro que isso invariavelmente vai acontecer, mas precisa ser exceção e não uma regra. Então, para isso, a gente tem que buscar com muita vontade
trazer para o nosso dia a dia o mínimo necessário, o mínimo possível, para que de fato a gente consiga ficar inteira. E como eu disse do meu exemplo pessoal, né, que a gente possa plantar também essa sementinha no coração dos nossos filhos, no imaginário dos nossos filhos, que eles possam ir criando bons hábitos a partir do nosso exemplo, porque realmente é o que fica. Ainda que eles, assim como eu, se distanciem por algum motivo, é muito mais fácil voltar, porque a gente só volta para um lugar em que nós já estivemos. Lá na frente, para que eles comecem, é mais difícil, entende? Então, essa é uma grande motivação. Se de repente você está aí pensando, mas qual seria? Não sei qual seria realmente a minha motivação. Talvez essa seja uma grande, importante, nobre motivação. Bom, a partir dessa reflexão aqui, dessa conversa, eu quero fazer algumas sugestões de ordem bem prática para você. A primeira delas, vá fazer exames. Quando foi a última vez que você fez um check-up, que você fez um hemograma completo para verificar, especialmente todas as suas taxas hormonais? Verifica isso com cuidado. Faça as suplementações adequadas. Gente, isso verdadeiramente ajuda de uma maneira que só quem faz pode constatar e pode dizer. Então, se você ainda não fez, faça, fica aqui esse convite. A segunda sugestão é respire fundo. Faça essa prática da respiração. Em 3 momentos do dia, coloque aí o seu despertador no seu celular para tocar. Por 3 vezes aí no dia. Feche os olhos, se concentra nessa respiração profunda. Essa respiração oxigena todo o corpo e regula o sistema nervoso. A terceira dica, que eu já falei um pouquinho sobre a alimentação. Mais uma vez, olhe os rótulos. Isso já é assim um ganho na qualidade muito considerável. E busque pelo menos um lanche ali durante o dia que você for fazer. Organize-se para que seja algo nutritivo, algo mais saudável mesmo. Movimente-se. É a quinta dica? Então, movimente-se. Talvez você não consiga ir numa academia, de fato. Não desanime. O ótimo é inimigo do bom. Não deixe, olha, pense, 1 é maior que 0. Faça alguma coisa, mas com essa intenção. Se você está aí, mãe, com um bebê recém-nascido, que tem a limitação, se você é adepta do sling, que inclusive é algo muito bom para essa conexão mãe-bebê, use o sling, vá dar uma volta, especialmente de preferência no sol, depois das 10 da manhã, para quebrar com esse mito, né, que sol antes das 10 ou depois das 4, não, é nesse intervalo das 10 às 4, é o melhor sol para vitamina D, não é para você ficar lá, né, para ter uma insolação, não, mas uma caminhada de 15, 20 minutos, se expondo a um sol, vai fazer bem para você, para os seus hormônios, para o seu bebê. Com essa intenção, eu vou me movimentar. Coloca isso no seu pensamento. Eu estou me movimentando, eu estou praticando uma atividade física, não desvalorize isso. Não espere grandes coisas, grandes oportunidades. Faça com essa intencionalidade. Então, ou aulinhas gratuitas no YouTube, que permite com que você entre nesse movimento. E, por último, acho que é a sexta dica, cuide da sua beleza. Passe um batom, coloque um brinco. Tente minimamente ajeitar o seu cabelo. Sabemos que isso não é uma realidade para todos os dias, para nós mães, especialmente as que estão em tempo integral cuidando dos seus filhos. Mas estar com esse feminino mais ativado, isso ajuda a nossa autoestima,
ajuda a nos conectar com a outra parte que nos cabe, né? Que existe, né, com a nossa identidade feminina, que existe antes, né, do papel como esposa, do papel como profissional, do papel como mãe. Essa identidade feminina nos é dada desde o ventre da nossa mãe. Aliás, no coração de Deus, né? Antes da revelação do sexo, antes do chá revelação, nós já fomos sonhadas nessa identidade. Então que a gente tome posse disso e faça ali pequenas ações para que a gente possa nos lembrar dessa nossa essência na prática. Isso é muito terapêutico. Bom, foi uma alegria estar aqui hoje falando com você sobre isso. Esperamos verdadeiramente que tenha feito sentido algo e que você possa aplicar aí na sua vida, na sua casa. E nos próximos episódios, nós queremos trazer aqui profissionais, pessoas que aprofundem temas específicos como nutrição, como educador físico, para passar coisas mais práticas, né, ferramentas mesmo, para que te auxilie, para que te anime, para que faça ainda mais sentido. E não se esqueça, esse corpo é o templo do Espírito Santo que habita em você. Cuide dele com amor, com carinho, com a importância que ele realmente tem. Nos vemos no próximo e continue nos acompanhando. Mande para alguém que de repente possa fazer sentido também. Um grande beijo, até a próxima!